Encontrar esperança quando já não há mais esperança. É isso que a oração pode fazer por você. Se a angústia, a aflição, a desesperança chegou em sua vida, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e vamos ver como tudo isso pode ser mudado se você orar conforme a Bíblia nos ensina. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos que postamos diariamente aqui no canal. Compartilhe esse vídeo. Você pode ser um instrumento de Deus para fazer com que pessoas que precisam ser alcançadas com esta mensagem sejam alcançadas e abençoadas por Deus. Voltando ao nosso vídeo, hoje nós vamos olhar para Ana e ver como ela orou, por que orou como orou e quais lições podemos aprender com a sua oração. Vamos conhecer um pouco sobre esta mulher, sobre Ana. Ana era estéril, ela não conseguia engravidar e tinha uma forte concorrente, que era uma mulher chamada Penina, e que tinha outros filhos. Penina então aproveitava cada situação para irritar e humilhar Ana, porque ela não conseguia engravidar e dar filhos a seu marido. E é importante a gente ressaltar aqui que naquela cultura, uma mulher estéril era considerada uma mulher amaldiçoada. E para Penina, quando não havia uma situação para irritar Ana, ela criava situações. Veja o que a Bíblia nos diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 e o início do versículo 7. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Eu chamo a sua atenção aqui para dois detalhes nesse texto que acabamos de ler. O primeiro detalhe é observar um objetivo perverso aqui. Penina, que era a rival de Ana, a provocava a fim de irritá-la. O segundo detalhe é a questão da irritação contínua. Observe as seguintes afirmações: continuamente e ano após ano. Quando aqui a gente lê isso na Bíblia, a gente conclui que Penina ela fazia isso, ela procurava irritar Ana diariamente, todo dia, de segunda a segunda, Penina irritando Ana, humilhando Ana, porque Ana não tinha filho. E o texto diz que ela fazia isso continuamente e ano após ano. Uma sequência de anos, Ana recebendo deboches, críticas e várias outras situações semelhantes, tudo aquilo com o objetivo de desestruturar Ana emocionalmente, de fazê-la perder o controle emocional, e o pior é que isso de fato acontecia. E o resultado de toda esta situação que Penina fazia com Ana, nós temos no versículo 7 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Veja bem, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ana, diante de toda essa situação, ela ficava sem reação. A impressão que a gente tem aqui no texto é que ela não conseguia reagir e guardando toda essa situação consigo mesma. Imagine quanto desaforo Ana não ouviu e guardando tudo isso dentro de si, e o texto diz que ela chorava e não se alimentava. Você consegue imaginar a dor, a angústia, a aflição, a falta de esperança e o sofrimento de Ana? Diante dos muitos e difíceis anos de irritação e dor, a Bíblia nos apresenta um detalhe todo especial a respeito de Ana. Sabe qual o detalhe? A Bíblia diz que Ana orou. E veja comigo em 1 Samuel 1, 9 e 10.
E nós lemos o seguinte: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma angustiada, chorou muito e orou ao Senhor. Detalhe especial: em meio a toda esta situação, Ana ora. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para que a gente analise 5 lições que a gente aprende com esta oração de Ana. Primeira lição: nada tirava a angústia do coração de Ana. O apoio do marido era muito importante. O texto nos mostra que ele a apoiava, ele a amava profundamente. Mas isso não resolvia o problema, a dor, a angústia do coração de Ana. Eucana, que era o marido de Ana, ele faz perguntas. E veja comigo a conversa de Eucana com a sua esposa. Isso está registrado no versículo 8, onde ele diz: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Todo o apoio do marido era importante, era especial para ajudar Ana a superar aquela situação. Porém, isso não era o suficiente para ajudá-la diante da dor, diante da angústia, diante da humilhação que ela vivia continuamente. E aí a gente tem a segunda lição aprendida na oração de Ana. Ana orou em silêncio. E aqui está um detalhe muito especial para você. Se você tem vergonha de orar em voz alta, de pronunciar as palavras enquanto ora a Deus, não se preocupe com isso. Preste atenção nesse detalhe. Deus não precisa de palavras, porque mais que escutar palavras, Deus escuta coração. E muitas vezes as palavras podem ser bonitas, mas sem nenhum valor para Deus, porque Ele escuta o coração. E nem sempre o que é dito em palavras é o que de fato está no coração. Eli, que era o sacerdote naqueles dias, ele imaginou até que Ana estivesse embriagada. E lá no versículo 14 a gente tem essa informação. Ana apenas orava com os lábios. A sua boca se mexia, mas não se ouvia palavra alguma. Então Ana orou em silêncio. Terceira lição que aprendemos na oração de Ana é que Ana abriu o coração para Deus. Veja comigo no versículo 11. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Então, quando Ana aqui está orando, e é interessante a gente se lembrar que isso aqui, ela falou apenas no seu coração, foi o seu coração que se abriu completamente para Deus naquele momento de angústia e ela conversa com Deus. Orar deve ser algo tão simples e tão direto como quando a gente desabafa com o melhor amigo ou com a melhor amiga. Quarta lição que aprendemos na oração de Ana. Após a oração, Ana ficou em paz. Veja comigo ainda no versículo 18. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. É interessante a gente observar aqui que Ana antes não comia. Agora, depois de orar, ela comeu. Quem olhava para Ana já não via mais aquela mulher abatida, aquela mulher humilhada, aquela mulher para baixo. O texto diz que depois da oração ela já não estava mais abatida. Mas o que aconteceu? Ela continuava sem filhos.
O que foi que realmente mudou? É interessante a gente saber que a oração é a melhor e mais eficiente terapia que existe. A oração produz o sentimento de que a pessoa que orou, ela pertence a Deus, porque ela abriu o coração para Deus e, a despeito de qualquer situação contrária, adversa, depois que o coração se abre para Deus e que tem aquela conversa íntima, gostosa, aquele momento também de desabafo com Deus, depois disso o coração vai se achar, vai se encontrar em paz. Quinta lição que aprendemos com a oração de Ana. Ana foi abençoada com filhos. E aí nos versículos 19, 20 e depois lá no capítulo 2, versículo 21, nós vamos observar que Ana teve 5 filhos. Então aquela oração de fato valeu. Ainda que não pronunciada com palavras, mas o coração conversou com Deus e Deus ouviu o coração e Ana foi abençoada. E para finalizar, eu quero deixar com você 5 afirmações. Primeira, nunca deixe de orar por não saber orar. Deus escuta corações. Segunda afirmação, ore até receber ajuda para orar bem. Terceira afirmação, oração é uma arte que só o Espírito Santo pode nos ensinar. Quarta afirmação, só desconhece o poder da oração quem desconhece grandes amarguras. Quinta afirmação, sussurros em oração são frequentemente orações que Deus recebe e responde. Dias estão difíceis? Ore. E ore com a consciência de que, mais que escutar palavras, Deus escuta coração. Deixe Ele escutar o seu coração, o seu lamento, a sua dor, as suas angústias. Deixe tudo no altar de Deus e o seu coração estará em paz. E lembre-se, ajude alguém que pode ser abençoado com esta mensagem. Compartilhe este vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Deus te abençoe poderosamente.